Essa é para você que já estava com saudade de informações da delação premiada de Mauro Cid. Vamos vazando pra gente a conta gotas e não resta muitas opções pra gente a não ser trazer pra você. Afinal de contas, vou deixar meu inscrito desinformado? Não vou, né? Qual é a da vez agora, Rony? Bom, segundo consta no G1, vazou a informação de que Mauro Cid também confessou a existência do gabinete do ódio e disse onde ele era instalado dentro do Palácio do Planalto e quem era que era o responsável pelo gabinete. E aí, Carluxo entra oficialmente na história. Será que será investigado? Comente, se inscreva nesse canal se é a primeira vez que você está chegando. Meu nome é Rony Teles aqui. A gente ama mostrar os crimes de Bolsonaro. Você achou que ia falar errado, né? Se inscreva, compartilha, participa e sem muita enrolação, vamos entender a mais nova aqui sobre o Mauro Cid, segundo o portal G1. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid Barbosa, afirmou à Polícia Federal que 3 assessores presidenciais utilizavam a estrutura do governo em uma sala do Palácio do Planalto para reproduzir parte do conteúdo que o então presidente difundia para seus contatos nas redes sociais. Segundo a investigação da Polícia Federal, o material continha ataques às instituições democráticas como o Supremo Tribunal Federal. Isso aqui é muito grave, viu, gente? Isso aqui, se configurar verdade, se provar verdade, a gente já sabia, tudo que eu vou falar nessa matéria que você já sabia, né? A gente sabia que tinha o gabinete do ódio, que o Carlos Bolsonaro era o chefe, a gente sabia até que o Carluxo às vezes ficava com a senha da conta do Bolsonaro e escrevia aquelas maluquices carluxísticas lá. Agora a questão aqui é a delação, tá confessando e potencialmente pode apresentar algumas provas. Mas se confirmando isso aqui, vai mostrar que o Bolsonaro usou dinheiro público para atacar o STF. Não só os empresários, não só essas doações, mas também pegou dinheiro da presidência para destruir as instituições. O depoimento de Mauro Cid foi prestado no dia 28 de agosto, como parte do seu acordo de delação premiada. Ele foi firmado com a PF e homologado dia 9 de setembro pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. A íntegra desse material ainda não foi tornada pública e é por isso que a gente fica sabendo aos poucos e a conta-gotas, dependendo de alguém resolver contar algum detalhe que se lembra ou que descobriu para os jornalistas aí desses grandes portais. Muitas pessoas falam assim: Rony, mas você gosta demais do G1, você gosta demais do UOL. Falou do Estadão ontem, mas está trazendo para nós aqui matéria do Estadão. Não existe a possibilidade de eu ignorar o que essas revistas com os bilhares de anos de dólares que eles acumularam aí ganhando dinheiro dos brasileiros e infiltrações aí nas polícias conseguiram. Nem Fórum, nem 247, nem nenhuma dessas outras revistas vai conseguir ter tantos tentáculos dentro da justiça, dentro das polícias, do que a Globo, do que o UOL, do que o Estadão. Então é aquele negócio, é usando as armas do inimigo que a gente consegue derrotá-lo. Afinal de contas, se lembrar da Segunda Guerra Mundial, quando eles pegaram o Zero caça japonês, desmontaram, eles aprenderam a fazer, quando eles pegaram a máquina Enigma lá, que codificava os segredos, foi que eles aprenderam a entender a comunicação dos nazistas. Então a gente precisa das ferramentas deles, não tem jeito. Especialmente se eles são gigantes e nós somos ainda pequenos, né? Voltando à matéria aqui, o chamado Gabinete do Ódio, segundo o relato do próprio Mauro Cid, era formado por Tércio Arnaud Tomás, José Matheus Salles Gomes e Matheus Matos Diniz, referidos no depoimento apenas por seus primeiros nomes. Tomás e Gomes, os 2 assessores, foram nomeados assessores especiais do gabinete pessoal do presidente em janeiro de 2019, no início do governo Bolsonaro ainda. Diniz ocupava um cargo na Secretaria de Comunicação. Esse núcleo, ainda segundo Mauro Cid, tinha, aspas, relação de subordinação com alguém muito especial que ainda não tinha aparecido no texto da matéria, o nosso querido e amado vereador internacional, que é o Carlos Bolsonaro. Segundo a matéria, era o Carlos Bolsonaro que ditava o que deveria ser produzido. Quando o texto era muito louco, assim, tipo o Tonho da Lua, você tinha certeza de que ele mesmo tinha feito a postagem, né? Bons tempos, tem uma nostalgiazinha daquela época de ficar trazendo texto do Carluxo aqui. A parte da delação relativa à liderança de Carlos Bolsonaro foi antecipada pelo UOL no último dia 11. Tércio Arnaud
afirmou ao blog que não há provas de que existe um gabinete do ódio. É só vocês destruírem e queimaram tudo naqueles milhares de e-mails que vocês tentaram apagar, né? Assim como os nazistas. O que existia era uma assessoria especial do presidente da República. Estou com todos os meus sigilos quebrados. Desde 2020 nunca consegui nenhuma materialidade para me convocar para a CPI, pois não existem provas, apenas fofocas. Disse aí o Tomás Turbano. Procurados por meio de telefonemas e e-mails, José Matheus Salles Gomes e Matheus Matos Diniz não foram localizados. A assessoria do vereador internacional Carluxo Tonho da Lua Bolsonaro informou que ele não irá se manifestar porque está em um evento. Ou o cérebro dele está de férias, né? O que a PF havia descoberto? A PF havia reunido elementos que indicam que Jair Bolsonaro era o difusor inicial dos ataques às instituições e aos ministros do STF e do Tribunal Superior Eleitoral, que foram intensamente verificados nos últimos anos. Esses elementos foram descobertos com a apreensão do próprio celular do Maier Nigre em agosto de 2022. Aquele empresário lá, você lembra, porque o celular dele foi pego, porque ele estava num grupo que planejava um golpe, caso Lula fosse eleito, mas acabaram descobrindo que vinha do próprio Bolsonaro as mensagens, as fake news. Tinha uma estrutura, né, provavelmente. Carluxo criava fake news, mandava pro papai mandava pro gabinete do ódio, ou Carluxo direto pro gabinete do ódio, e daí pras redes sociais. A gente trouxe nos anos passados, várias matérias que mostravam que inclusive havia registros de acesso a perfis no Instagram e no Facebook, a partir da Câmara dos Deputados, por exemplo, ou do Palácio do Planalto, para tocar esses conteúdos com ataques aos inimigos do Bolsonaro para frente. Ou seja, algum Eduardo Bolsonaro, não sei o nome, né? Entrava na Câmara, pegava o computador da Câmara, sabia a senha da conta falsa, entrava na conta falsa e disparava ataques aos inimigos utilizando estrutura pública. Foram encontrados, naquela época, com o Maier Nigre, o empresário, mensagens do ex-presidente que acusavam falsamente os ministros do TSE de fraudar as urnas eletrônicas. Ao final, Bolsonaro pediu ao empresário repasse o máximo e Nigre negou a PF ter cometido irregularidades, mas eles sempre negam, né? O que faltava para a investigação? Desde a descoberta dessas mensagens, a polícia vem buscando identificar quem escrevia os textos para serem disseminados pelo presidente. Te dou R$1 se você escrever embaixo Carluxo. Esse dado é considerado relevante para a conclusão do inquérito das milícias digitais por permitir fechar o ciclo das notícias falsas, a produção, a disseminação e a repercussão. De acordo com a delação de Cid, ao menos parte dessas mensagens encaminhadas e publicadas nas redes por Bolsonaro era elaborada dentro do Palácio do Planalto pelo Gabinete do Ódio, especializado em medir a temperatura nas redes e gerar engajamento. A PF está realizando diligências para comprovar os relatos do Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens. A investigação, nesse caso, liga empresários bolsonaristas ao gabinete do ódio. Eles também têm um tópico aqui para fechar, chamado funcionamento e localização, que também é importante. Cid afirmou que o Bolsonaro cuidava de sua conta no Facebook, enquanto seu filho Carlos e o gabinete do ódio administravam os perfis do presidente no Twitter e no Instagram. O que eu falei pra você de cabeça aí no meio do negócio aí. Segundo Mauro Cid, esse núcleo fazia contato com influenciadores para que eles replicassem determinadas notícias com o objetivo de gerar engajamento nas redes. E é por isso que eles ficam loucos falando que eu, o Thiago dos Reis e outras pessoas recebemos dinheiro para divulgar conteúdo do Lula, embora isso não seja legal. Tô doido pra receber, pode mandar, tô precisando de muito dinheiro, mas a gente nunca recebeu. Eu nunca recebi a passagem pra ir pra Brasília que aquela moça lá, que é mulher do traficante, recebeu, em qualquer que seja a condição. Não tô dizendo que foi errado, mas eu nem isso. A única coisa que o governo Lula já me deu, dado, falou assim, toma, tá aqui. Como eu disse a vocês, foi uma bolachinha com manteiga quando eu cheguei lá no dia do café da manhã. O resto, vocês pagaram, porque o dinheiro vem de vocês aqui do canal. E por isso eles acham que a gente age como eles, né, nesse caso. Cid disse desconhecer o teor dos materiais produzidos. Falou, sei que fazia fake news, mas eu não sei como é que funciona, né? As mensagens não eram identificadas como peças do governo. Peças oficiais do governo. O tenente-coronel Mauro Cid detalhou à Polícia Federal que os 3 assessores ficavam em sala sem janela e sem controle de entrada no 3º piso do Palácio do Planalto, próximo ao gabinete de Bolsonaro.
A Polícia Federal perguntou ao Mauro Cid se era o próprio Bolsonaro quem manuseava seu celular e encaminhava a terceiros mensagens contra o ministro do STF e o sistema eleitoral. O ajudante de ordens respondeu que sim. De acordo com Mauro Cid, o ex-presidente era responsável pelo encaminhamento das mensagens que estão na mira da polícia, as que entraram lá como disseminação de ataques às instituições vindas do celular dele. O militar, no entanto, buscou amenizar o suposto envolvimento de Bolsonaro com os ataques coordenados ao sistema eleitoral. Para o Mauro Cid, a desconfiança acerca das urnas eletrônicas era uma pauta que o ex-presidente sempre teve. Haha, esse sempre teve aí. Se teve, fez questão de ficar caladinho enquanto ele estava ganhando como deputado ali, quietinho, né? Quando ele ganhou a primeira eleição também, ficou de boa. Depois deu uma esperneada quando viu que não ia ganhar de novo, já começou a preparar o terreno. Copiou do Donald Trump. Isso nem foi originário dele. Isso aqui começou nos Estados Unidos. Então isso é lorota, desculpa pra boi dormir. Mauro Cid decide aí se você vai puxar saco ou se vai fazer delação. É um amor que eles têm pelo Bolsonaro que é uma coisa impressionante. Ou é amor ou é medo de chefe de miliciano, né? Chefe de milícia. Se inscreva nesse canal, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, deixe seu comentário. Você acha que essa delação vai dar alguma coisa ainda? Ou vou só ficar enrolando e desaparecer com ela? Comentem, a gente volta. Fui.